paz do Senhor, motivo de alegria estar aqui. Estava um pouco ausente da sede, trabalhando muito. E a última Santa Ceia, a gente teve um infortúnio. Para os irmãos que não sabem, uma semana atrás, nosso filho mais novo estava na UTI, passou alguns dias lá, mas tudo tem um propósito. Irmãos? Tudo tem o quê? Propósito. A missionária Clécia, que é meio brava, né, irmão? Glória a Deus. Jesus usou ela lá na igreja, na UTI, salvou 2 almas para Jesus. Irmão? Então, a gente não sabe os projetos de Deus, mas apenas sei que em meio à dor obedecer não é fácil, né, irmão? Glória a Deus. Mas a obra foi feita, meu filho saiu de lá, a gente ficou meio sem entender, porque ele saiu da UTI, com 8 horas, o médico já queria dar alta, não pode ir para casa, vai-se embora, comigo tá bom. Não sabia como é que é, né? Nunca vai entender. A irmã estava lutando por uma home care, que é aquele atendimento, a UTI dentro de casa, né? E muita perreada, e chamaram a missionária, que essa psicóloga entrou no quarto lá, a psicóloga entrou e disse, vamos chamar vocês aqui, as mães, que é para a gente fazer uma reunião, para ver como está a saúde mental, né? Conversar um pouco, o que é que você está passando. A missionária Clécia foi, depois ela entrou chorando, eu disse, o que foi? Ela disse, Deus me usou ali na palavra, no meio de uma psicóloga, e até a psicóloga chorou. Disse, que bênção, irmão, glória a Deus. E a irmã lutava por 9 meses, por esse leito de UTI, dentro de casa, e não conseguiu. A missionária falou, disse, usou até um texto de Lamentações, que é 3:21, quero me trazer à memória tudo aquilo que me trará esperança. E ela disse, o que é que lhe traz esperança? Ela disse, eu queria ir para casa com meu filho. Quando foi no outro dia de manhã, ligaram para ela e disseram, foi liberado, a senhora está indo para casa com um leito de UTI. Então, glória a Deus por isso. Irmãos, a gente só faz reclamar. Estou indo, mas vamos rapidamente, irmão, ler o texto de Ageu. Glória a Deus. Vamos ler o capítulo 1, versículo de número 5. Todos encontraram, diga amém. Diz assim, ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis poucos, comei, mas não vos fartais, bebei, mas não saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte e traze madeira, edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, queremos te louvar por tua palavra, bendizer o teu nome, te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito. Queremos te pedir, fala conosco esta noite, em nome de Jesus, e a igreja diz, amém. Pode sentar, irmãos. Quero agradecer ao nosso pastor pela confiança, missionária Sandra. Que Deus continue abençoando. Glória a Deus. Toda vez eu fico muito nervoso quando eu estou pregando aqui, viu, irmão? Então me ajude aí, em nome de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que, glória a Deus, esse livro de Ageu, ele passa num período, meu diácono, muito difícil dentro de Israel. Um período a qual, aleluia, os que estavam aprisionados ou cativos na Babilônia estão voltando para dentro de Israel. E quando eles chegam dentro de Israel, o que eles vê? Um cenário de guerra, um cenário de destruição, um cenário de dificuldade. Aleluia. Não havia sequer plantações, irrigações, não havia, aleluia, palácio, porque tinha destruído tudo. Os muros também estavam destruídos e também o templo
do Senhor. O templo que foi construído com glória, mas também, aleluia, com ouro, com prata e com bronze. Aleluia, é um templo que foi proposto no coração de Davi, mas que somente seu filho Salomão conseguiu edificá-lo. A Bíblia também nos diz que este período, aleluia, consequentemente, o rei Dário autoriza voltar aqueles que estavam cativos dentro da Babilônia, aleluia, para dentro de Israel. E vieram 50.000 daqueles que ali estavam. Quando chegaram dentro de Israel, eles, aleluia, avistaram a cidade destruída. E eles, aleluia, cada um verificando a propriedade, aleluia, que ainda estava no nome dos seus familiares, decidiram consigo, aleluia, levantar novamente as suas casas, os seus terrenos, as suas plantações. Enquanto eles edificavam a sua casa, enquanto edificavam, aleluia, as suas plantações e irrigações, a Bíblia diz que o templo do Senhor continuava do mesmo jeito. Mas a Bíblia também nos diz que de repente o Senhor brada, aleluia, ao coração de Ageu e pede, aleluia, aos discípulos que ali estavam e aos servos líderes que também estavam dentro de Jerusalém, aleluia, que se levantasse com um novo fervor. Aleluia, que se levantasse com um novo ânimo, que se levantasse com a nova vontade, com um novo desejo de fazer a vontade do Senhor. Mas a Bíblia também nos mostra, irmãos, que esse desejo, essa vontade, ela partia, aleluia, de cima para baixo, partia da liderança para com o povo, e o povo, aleluia, começou a mexer em seu coração e guardar a palavra do Senhor. Deus usando Ageu, aleluia, Ageu diz, no meio da congregação, aleluia, e aquele povo dava prioridade, não, glória a Deus, as coisas de Deus, mas sim as suas vontades, e Deus estava pedindo, aleluia, uma ação direta do povo, aleluia, um novo tempo, aleluia, para revelar a sua glória dentro de Israel. Existia desânimo, existia desencorajamento, insatisfação, aleluia, mas Deus olhava do céu e dizia, enquanto eu for a tua prioridade, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Deus não estava pedindo ouro e nem estava pedindo prata. A Georade diz, Deus não precisa do ouro e não precisa de prata, Ele precisa que seja alcançar a sua presença. Por isso que quando Ageu diz que Deus é o dono do ouro e Deus também é o dono da prata, ele estava dizendo, aleluia, que Deus queria um posicionamento do povo no meio daquela situação. Aleluia, quando olhamos também as Sagradas Escrituras e podemos, olhe para cá, contemplar o que a Bíblia diz em todo tempo. Eu não vou, aleluia, para o Novo Testamento, mas quando olhamos, meu evangelista, para o Antigo Testamento, Deus quer posicionamento do seu povo. Quando Deus desce a Abraão, Deus disse a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e eu te farei uma grande nação. Deus queria um posicionamento de Abraão. A Bíblia também diz, no livro de Gênesis, capítulo de número 17, se não me falha a memória, que o Senhor, aleluia, fez um acordo moral com Abraão. A Bíblia diz que Abraão colocou o pássaro ou o animal posto para sacrificar, pegou uma tocha na mão, aleluia, acendeu e esperou Deus para selar o acordo. De repente o homem desceu, aleluia, aquele ambiente e caminhou com uma tocha de fogo na mão e disse, Abraão, sou eu o Senhor, o acordo está selado, faz a tua parte e eu farei a minha. Você está entendendo? Dê um glória a Deus. Eu não sei como você chegou aqui, mas a sua parte esta noite você está fazendo. Haverá, aleluia, uma ação de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa. Você pode dar glória a Deus? Sempre Deus pedia um posicionamento. Aleluia. Quando olhamos, aleluia, quando o povo chegou à frente do Mar Vermelho, glória a Deus. O que é que, aleluia, Deus disse a Moisés? Porque o povo clama, glória a Deus, a mim, diga ao povo
espera um posicionamento em meio à guerra. Deus espera um posicionamento em meio à batalha. Deus espera um posicionamento. Só o crente que vai ficar na posição e não vai sair. Dê um glória a Deus esta noite. Posição. E isso o cativeiro ensinou ao povo de Israel. Olha cá, em nome de Jesus. Quer ver? Quem lembra de Mardoqueu? Ele estava onde? Na porta, sim ou não? Sim ou não, irmão? Eu acredito que as irmãs com certeza sabem. Me ajudem. Sei que está todo mundo cansado. Sabia ou não sabia? Mas Mardoqueu não se prostrou após o cativeiro, irmão. Porque eles aprenderam com o cativeiro que era necessário uma posição em meio à batalha. Glória a Deus. E hoje, quando se tem uma dificuldade para o milagre acontecer, não se tem posição. Sim ou não, irmão? Glória a Deus. Precisa de quê? Uma posição no meio de uma batalha. Glória a Deus. Olhe para cá em nome de Jesus. Quem aqui não passa por guerra? Quem aqui não passa por prova? Aleluia. Quantas vezes chegamos na igreja que só Jesus sabe? Aleluia. Às vezes viemos e o nosso coração fica em casa. Aleluia. Mas é diante disso que Deus vê um posicionamento. Glória a Deus. Não fazemos a função a qual Deus colocou em nossas mãos porque queremos fazer. Aleluia. Fazemos porque entendemos que no meio da posição, glória a Deus, é aí que Jesus se revela, é aí que Deus aparece, é aí que o Senhor se apresenta no meio da guerra, glória a Deus. O posicionamento, ele tem que ser válido para o milagre. Se olharmos o que Salomão diz no livro de Eclesiastes, capítulo 11, e o versículo de número 1. Faz uns meses que eu estou meditando nesse versículo, apenas desse versículo. Olhe para cá. Ele disse, lança teu pão sobre as águas. Sabe o que é que os egípcios faziam, irmão? Olhe para cá, em nome de Jesus. Eles colhiam o trigo, meu pastor, dividia as porcentagens em 3. Em quantas? 3. Um guardava para se alimentar por um determinado período, outro plantava e o outro guardava até chegar a chuva. Ficava lá. O menino gritava, eu estou com fome. Aí vai ficar. Eu preciso, vai ficar. Come o pouquinho que tem, mas vai ficar. Por quê? Porque, olha para cá, quando dava enchente no Nilo, eles pegavam aquele trigo e lançavam nas poças de águas que ficavam. Aleluia. Por isso que ele diz, lança teu pão sobre as águas. Era um ato de fé no meio da prova. Glória a Deus. Um ato de fé no meio da situação. Um ato de fé no meio, aleluia, da dificuldade. Glória a Deus. Olhe para cá. Deus dá estratégia. Você crê nisso? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus dá o quê, irmão? Deus dá o quê, crente? Meu Deus, ninguém vai dormir aqui não. Diga para esse crente, Deus dá estratégia. Glória a Deus. Deus dá estratégia. Deus dá estratégia. Descansa o teu coração. Porque enquanto eu vinha, Deus falava, haverá uma estratégia. Não vai fechar, não vai parar. Porque o céu contempla o coração do justo. Aleluia. Deus dá estratégia, irmão. Aleluia. Ele confunde alguém. Glória a Deus. Ao meu e ao teu respeito. Ele confunde alguém ao meu e ao teu favor. Por isso que ele está dizendo, olha, lança teu pão sobre as águas. A gente não está vendo, mas hoje estamos lançando o pão sobre as águas. A semente vai brotar. Alguém vai ficar confundido ao meu e ao teu favor.
difíceis. Olhe para cá em nome de Jesus. Quando as coisas apertam na nossa casa, a gente tira o hambúrguer, não é não? Sim ou não? Tira a pizza, tira o cinema, não é não? Não é assim ou não é? Sim ou não? A missionária disse, bora comer um hambúrguer. Eu disse, hoje não, minha filha. Vai orando aí. É 3 meninos, só você sabe. Mas a gente tem as prioridades. Sim ou não? Sim ou não? Quando chega a prova na nossa vida, é porque a gente está deixando de caminhar com o Senhor. As maiores mensagens de grandes pregadores, ela foi feita em meios grandes sofrimentos. Glória a Deus. Olhe para cá, eu já vou terminar em nome de Jesus. O que Deus estava fazendo era, aleluia, diz ao povo que eu tenho que ser prioridade. Glória a Deus. Que ele tem que ser o quê? Prioridade. Onde está a tua prioridade? Descansa o teu coração. Esse problema Jesus já tem a solução para mim e para você. Então descansa, aleluia, porque ele tem o controle. E aonde eu vejo Jesus? Nesse livro de Ageu. Porque a gente acha que no Antigo Testamento Jesus não se revela. Glória a Deus. Por isso que ele diz, olhe para cá. O templo de Salomão era só um templo físico. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Só um templo o quê? Físico. Mas agora o Senhor estava prometendo algo diferente. Olhe para cá em nome de Jesus. Primeiro, Deus guardou a sua presença dentro da arca. Segundo, Deus pega a sua presença e coloca no templo. Dê glória a Deus. E agora Deus está prometendo, aleluia, a sua presença comigo e contigo. Dê um glória a Deus esta noite. Aleluia, eu creio que crente que tem a presença é um crente cheio de fogo. Aleluia, é um crente que entende a situação, entende quando é tempo de guerrear. E esta noite ele está a te dizer, no meio do processo, levante um propósito. Glória a Deus. No meio do que, irmão? Do processo, levante um propósito. Glória a Deus. E eu vou terminar. Eu lembro que quando eu estava em casa, olha para cá rapidinho, já vou concluir. A gente estava em casa e Samuel começou a cansar. Do nada, sem resfriado nem nada. Há 15 dias atrás ele estava com pneumonia. Começou a cansar. O cansaço era tão forte, pastor, que ele passava a madrugada chorando e a gente preocupado para socorrer, chovendo muito. Mas olhe para cá, só para a gente terminar. E a gente conseguiu socorrer ele de manhã cedo. Quando chegou lá, o médico não entendeu, porque não estava com pneumonia, mas estava com cansaço muito forte. Chegou com a saturação 76, entre 76 e 80. Era um balão de oxigênio, o tempo todo. Era uma colher na boca, quando tirava, voltava para o oxigênio. E quando dormia, que era agonia. Medicamento direto. E eu disse, Jesus, a gente faz a tua obra. A gente busca o Senhor. A gente anda certo com o Senhor. E por que esta prova? Quem de nós nunca perguntou sobre isso? Né, irmão? Quem de nós nunca se colocou na parede e disse, Jesus, eu não estou entendendo. Glória a Deus. Mas olhe para cá. Apenas faça. Diga para esse irmão, apenas faça. Não entenda, glória a Deus. Apenas faça. Apenas continue a fazer. Olhe para cá, para a gente terminar. O povo estava preocupado
muito com que ouro e que prata ia construir o novo templo. Se ninguém tem condições, olhe para cá para a gente terminar, viu, irmão? Deus, meu pastor, vai usar os pequenos, glória a Deus, mas não faltará na casa do Senhor. Você crê nisso, meu irmão? Repita comigo: Deus vai usar os pequenos, mas não vai faltar. Glória a Deus. Você crê nisto? Aleluia! Deus não deixa faltar, irmão. Ele quer que ele seja o quê? Prioridade. Enquanto Deus for a prioridade, as demais coisas lhe serão acrescentadas. E eu tenho uma palavra profética sobre esta igreja, que em nome de Jesus haverá um avivamento dentro deste lugar. Aleluia! Glória a Deus. Escute, irmãos. Não estou falando aqui que eu não gosto dessas coisas. Quem sabe como eu prego já sabe que eu não gosto desses movimentos. Né? Não gosto de fazer trenzinho. Se Deus quiser, eu faço. Mas olhe para cá. É necessário passar por certas situações, aleluia, para que Deus possa exaltar e glorificar o nome dele. É necessário algumas coisas acontecerem para que realmente alguém que não está aqui veja que Deus é neste lugar. Aleluia. Porque muitas vezes as pessoas acham que se não for ele, se não for ela, a obra não vai. Mas a obra vai, porque é Deus quem coloca no coração do pequeno, mas não deixa a obra parar. Aleluia! Glória a Deus! Ele não deixa. Olhe para cá para a gente terminar. Eu estava na frente da igreja no domingo, pastor, cheguei 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. A missionária não podia porque estava no hospital. E eu orando o Senhor, irmão, dentro da igreja sozinho. A porta lá de vidro e eu sozinho, pastor, dentro da igreja. Sentado no altar e eu dizendo: Jesus, o Senhor é providência. E o Senhor é provisão. Olhe para cá. Porque crente tem que estar ligado nas coisas de Deus. De repente, irmão, parou um bêbado na porta da igreja com a bicicleta. Olhe para cá, viu, que o negócio é sério. Ele parou, desceu. Jesus disse assim, olhe para cá. Jesus disse assim: vá lá, mas não deixe ele entrar. Cheguei na porta da igreja, a porta corre assim de lado. Eu abri a porta, ele disse: posso entrar? Eu disse: pode falar daí. Ele disse: você sabe quem é Deus e você sabe quem é o diabo? Eu disse: eu estou falando com ele. E ele disse: sabe o que, irmão? Fecha essa igreja. Feche essas portas. Para que essa igreja ainda está aberta? A sede do diabo é tremenda para destruir esse ministério. A sede do diabo é tremenda, porque tem vidas que chegam amarguradas, entristecidas, angustiadas, e Jesus levanta, aleluia, aqui é um celeiro de salvação. Aleluia! Esta obra é de Deus. Glória a Deus. O homem passou quase meia hora, irmão, pedindo e insistindo que a obra fechasse. Sabe o que é isso, irmão? É a batalha no campo espiritual que a gente não está vendo. Mas quando a gente se posiciona, algo começa a interferir no mundo espiritual. Vocês acham, e com todo respeito, que o diabo está feliz porque a mocidade está se levantando? Não está, mas precisa de crente que interceda por esses jovens, porque a sede do diabo é tremenda, mas em nome de Jesus, Jesus vai levantar mulheres da fé,
glória a Deus. Para terminar, é campo de batalha, meu pastor. Campo de quê, irmão? De batalha. Se a gente não orar, se a gente não buscar, se a gente não se posicionar, as coisas não vão à frente. Mas olhe para cá, Jesus quer usar, é a gente, viu, irmão? Jesus quer usar quem? A gente. Então precisamos nos posicionar, aleluia, para que haja uma mudança dentro e fora. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?